Então vamos lá? Bom, a gente vai ter uma discussão hoje séria sobre o fim da escala 6x1 no Brasil e como que ela pode afetar a economia do nosso país, mas essa não vai ser uma discussão rasa. Eu queria esperar voltar para o Brasil para fazer esse vídeo, mas a discussão está avançando muito rápido e eu sinto que o vídeo pode não ser útil se ele chegar muito tarde, né? Primeira coisa que eu queria dizer nesse vídeo aqui é, eu trabalhei na escala 6x1 durante muitos anos da minha vida e também sou empresário, então eu compreendo os dois lados aqui dessa discussão e eu vou tentar ter uma discussão um pouco mais razoável. A gente vai falar sobre argumentos um pouco mais técnicos e a gente vai ter uma discussão também acerca da vida das pessoas. Para fazer essa discussão a sério, para a gente levar a sério mesmo, a primeira coisa que a gente precisa entender são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Não existe nada que só tem ponto negativo. Eu vejo muita gente falando na internet como se fosse uma lei que vai destruir o país de uma hora para outra, e as coisas não são bem assim. Tem pontos positivos nessa medida, mesmo para a economia. Então a gente vai discutir ela aqui um pouco mais profundamente. Eu peço que se você não conhece esse canal ainda, cara, não é o melhor vídeo para você conhecer, porque esse vídeo ele vai acirrar os ânimos. Aqui embaixo vai ter gente comentando de forma ofensiva, né? Tem gente que fica bravo, tem gente que fica chateado com alguma coisa. Não é para isso. Se você quiser complementar a discussão, você é convidado a participar. Só que se você usar palavras chulas, eu vou simplesmente te ocultar. Vai ficar automático. Eu coloquei no palavras bloqueadas, não vai nem aparecer seu comentário. Então é uma coisa que não funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem alguns pontos positivos aqui. Em alguns setores, né, como o primeiro ponto positivo, a gente pode ter um aumento da produtividade devido a menor fadiga. Isso pode gerar mais resultado por hora trabalhada. Hoje no Brasil, a gente trabalha muitas horas por dia, né? Muito mais que a maior parte das nações desenvolvidas ali, tidas como desenvolvidas, só que a nossa produtividade é extremamente baixa. Um brasileiro produz em 4 dias o que um americano produz em um dia. E, obviamente, o problema aqui não é o trabalhador, não é que a gente se esforça menos. A grande questão é que o Brasil é um país desindustrializado, com baixa quantidade de equipamentos, né? Então a gente tem toda uma dificuldade. Se as pessoas estão menos cansadas, em algumas áreas especificamente, é possível sim que elas produzam mais. Não necessariamente trabalhar um número maior de horas vai sempre gerar uma produtividade maior. Esse é um engano que alguns empresários têm e que pode acabar ficando provado aqui que não foi tão ruim assim. Então, isso aqui em áreas que não é shopping, por exemplo, que a pessoa precisa ficar ali efetuando um atendimento mesmo, ou balcão de loja, pode melhorar sim, porque quando você pega as pessoas que trabalham em escritório, etc., existe um número de horas que você consegue se concentrar. Se você tiver mais horas de descanso, pode ser que você tenha ali um resultado até melhor. O segundo é a redução de burnout e afastamento, né? Uma coisa que o empresário não coloca na caneta é a quantidade de dias que um funcionário falta ali, muitas vezes sem se planejar, sem avisar a empresa especificamente, porque adoece mais. A pessoa que trabalha, né, num regime de 6 dias, com um dia só de descanso, e o dia de descanso acaba sendo utilizado muitas vezes para limpar a casa, para fazer as marmitas da semana, ou para ir ao médico, ou fazer alguma coisa específica, essa pessoa ela não tem um descanso. Obviamente ela está em fadiga, ela adoece mais fácil, ela fica com problemas mais facilmente, ela pede para faltar muito mais vezes do que o normal. Talvez com um regime de 5x2, a gente consegue chegar num lugar ali onde a pessoa consegue organizar melhor a vida dela, sem necessariamente depender de pedir para faltar. Então você pode ter talvez uma melhoria na capacidade das empresas, na capacidade produtiva e de organização mesmo, né? Eu sinto que esse é um ponto positivo que eu não vi ninguém comentando. Não é possível. Tenta imaginar você, empresário, se você não pudesse sair a hora que você quer e fazer as coisas do jeito que você faz, como é que seria a sua vida, né? Quando você tem uma correria de pagar uma conta ou de renovar um documento, alguma coisa nesse sentido, acaba que você vai gastar o seu dia de folga ali para fazer esse tipo de coisa e o descanso fica zerado, né? A pessoa não tem descanso. E lembra que normalmente quem trabalha na escala 6x1 é também o trabalhador que mais pega ônibus, aqueles ônibus lotados, aquela coisa horrorosa. Então, essa pessoa já perde uma parte gigantesca da vida dela no trânsito, né? Ela trabalha 8 horas por dia, mais 4 de trânsito. Então, acaba trabalhando 12 horas por dia. É ruim. A arquitetura das cidades brasileiras não foi bem planejada, etc. Então, isso aqui eu acho que pode reduzir burnout e afastamento e você pode acabar até ganhando dinheiro aí, menos processo, né? Depois, quando a pessoa pedir para sair, a pessoa estressada costuma processar mais vezes, tem diversos estudos que falam sobre isso, né? A pessoa, quando ela sente que ela foi mais explorada no lugar, ela tende a processar, então que talvez diminua a quantidade de processo no Brasil. Raul está sendo otimista. Tô, mas tem um monte de gente sendo só pessimista. Vamos tentar ver alguma coisa bacana aqui. Terceiro, a gente já vai falar os pontos negativos, né? Então, terceiro aqui, o que a gente pode pensar? O estímulo ao consumo e ao lazer. Se as pessoas trabalham, né, de maneira seguida, todos os dias da semana, em que dia da semana que essa pessoa vai consumir? Então, hoje, o trabalhador brasileiro, ele não gira a economia, né, esse cara que trabalha 6x1, porque os dias de descanso dele são muito poucos. Essa pessoa não tem como nem tomar uma cerveja num bar, alguma coisa, porque o dia que ela tá de folga, no outro dia ela já tem que trabalhar. Então, se ela for tomar uma cerveja hoje, ela vai ter que chegar no outro dia do trabalho de ressaca.
ressaca, né? Já é duas melhorias em uma. A pessoa não vai chegar tanto no trabalho de ressaca porque ela já tem um dia de folga no dia seguinte. Então isso aqui melhora. A gente deve ter uma melhoria, um aquecimento nos setores de lazer e etc. Acho que isso aqui vai acabar melhorando, principalmente setores que hoje estão sofrendo com a geração Z, que não é tão de sair, de consumir e tal. Então acho que a gente vai ter essa melhoria também. Em quarto aqui, a gente pode ter uma pressão um pouco maior por eficiência. E nesse caso aqui, eu acho que inclusive o governo não está preparado para o que ele está acelerando aqui. Os setores que as pessoas estavam pensando em substituir agora por máquinas e etc., eu acho que isso pode acabar acelerando. Então, por exemplo, enquanto o McDonald's já colocou totem e as hamburguerias pequenas não colocou, nesse caso aqui, quando você colocar o fim da escala 6x1, talvez os caras donos de hamburgueria comecem a pensar, poxa, talvez eu deveria colocar um totem aqui, né? Vou ter que fazer um investimento maior, mas a gente vai ter uma automatização nesse processo. Então, eu acho que isso aqui vai pressionar o empresariado brasileiro a aderir, a chegar a uma eficiência melhor, né? A melhorar a capacidade produtiva dos seus negócios. Porque se eu tenho menos horas disponíveis ali das pessoas, né? A tendência é que eu faça um investimento em automação, em alguma coisa para que eu consiga manter as minhas margens, para que eu consiga manter produzindo a mesma quantidade. Eu não queria fazer esse paralelo aqui, mas infelizmente eu vou ter que fazer. Quando a gente teve no Brasil a abolição da escravidão, muita gente disse que a economia brasileira ia quebrar. Lembra que a economia era toda dependente de trabalho escravo, né? O que aconteceu foi uma evolução das máquinas, uma evolução do trabalho no campo de maneira muito acelerada. Então, enquanto ia demorar, sei lá quanto tempo para a gente chegar nesse lugar, a gente chega nesse lugar muito mais cedo. Teve uma melhoria de produtividade e não uma piora, né? A economia brasileira não crashou e não sumiu do dia para a noite. E os argumentos ali, naquele período, é óbvio que eram que a economia ia quebrar, que a escravidão não poderia acabar numa canetada, assim, que tinha que ter algum tipo de incentivo, uma coisa um pouco mais lenta e gradual, mas quando isso acontece, a gente tem uma evolução. Não estou aqui normalizando o período escravagista do Brasil, não. É que não tem como a gente falar da história do Brasil sem citar que, sim, o Brasil foi um país que teve escravos por muito tempo e que isso era a base da nossa economia. Você tem que lembrar que tudo que o Brasil produzia naquela época, café, né, cana-de-açúcar, etc., tudo isso era oriundo de trabalho escravo, né? Então, a gente teve ali essa mudança que foi muito mais agressiva do que essa mudança que a gente está tendo agora e o país sobreviveu a isso, né? E conseguiu crescer e conseguiu aumentar até a sua economia por conta da pressão que se gera no mercado quando um tipo de coisa desse acontece. Então, se o Brasil talvez fosse demorar um pouco mais para aderir IA em alguns processos, se o Brasil ia demorar um pouco mais para aderir maquinário, né, nesses lugares, como aqui na China você já vê em muitos lugares, né, que você nem tem atendimento humano em algumas coisas. Então, eu acho que isso aqui vai acelerar e muito esse processo, mesmo porque hoje não tem nem necessidade de existir caixa dentro da empresa, né? Então antigamente ficava pensando, mas quem vai vigiar o caixa, né? Como é que a pessoa vai pagar e não vai pegar o dinheiro ali? Como é que você vai confiar na coisa? Você lembra que hoje em dia, se o McDonald's quisesse fazer isso na prática, se ele tivesse os robôs ali de dentro da cozinha, você só vai receber o lanche depois que você pagar, então não tem muito o que você fazer, né? A não ser que você vá partir para uma depredação da loja para tentar pegar as coisas lá de dentro, mas aí também o sanduíche não estaria feito, né? Você vai ter que tentar ameaçar pessoas para conseguir o sanduíche, então não vai funcionar muito bem. A tendência é que a gente veja cada vez mais uma pressão por maquinário. Nesse sentido, você está falando, Raul, então vai haver desemprego. Toda vez que você tem uma mudança drástica de alguma coisa, pode haver desemprego. Mas de outro lado também tem muitas empresas que não conseguem sobreviver sem profissionais, elas vão contratar mais também. Então você tem um reajuste aqui de mercado, diminuindo a margem de um lado, aumentando a margem de outro lado, faz parte do jogo, acontece. Um outro item que eu acho que pode ser positivo, né, é o alinhamento com tendências globais. O mundo já está testando jornadas menores, né? Tem países chegando a testar uma jornada 4x3. O Brasil normalmente ele é um pouco mais lento em aplicar esse tipo de medida, né? Exatamente porque a nossa economia já tem baixíssima produtividade. Se a gente sai aplicando qualquer medida que começa nova ali com direito trabalhista, a gente acaba se enrolando um pouco mais. Mas esse alinhamento com as tendências globais, ele é uma coisa que beneficia o nosso país em diversos aspectos. Quando as pessoas vão fazer investimento aqui, gera mão de obra qualificada. A gente tem agora o acordo com a União Europeia que está saindo. Essas coisas de manter um alinhamento, né, mais com as jornadas da Europa, etc., sempre propiciou para a gente acordos mais interessantes, evitar que o nosso produto seja rebaixado internacionalmente, né? Falar, olha, não, a carne brasileira é feita com desmatamento, é feita com sei lá o que e tal. Você tira um pouco essa imagem negativa que o Brasil já carrega lá na frente, né? Então, essa primeira metade aqui, mais mete fofo, né, Casimiro? Agora a gente vai falar dos problemas que isso aqui pode criar e no final eu quero dar a minha opinião aqui sobre o tema, né, como investidor, né? Boa parte das empresas impactadas aqui estão em bolsa também, muitas empresas de bolsa têm jornada 6x1. Quem é investidor aqui, a gente naturalmente tem uma preocupação com esse tema. Vou ter que falar então os pontos que eu considero negativo da forma como está sendo feito e etc. Bom, primeiro ponto, gente, é o aumento imediato do custo para algumas empresas, principalmente para o setor de varejo, onde boa parte das empresas estão quebrando nesse momento. Então, assim, a gente está com uma taxa de juros de 15%, elas já não estão conseguindo sobreviver, estão extremamente alavancadas e agora
elas vão ter que contratar mais mão de obra ou diminuir os dias que elas estão abertas. Trabalhar com um regime menor, né? Fechar um dia a mais na semana. No geral, as grandes varejistas vão ter que contratar ou refazer a escala ou trabalhar com menos funcionários dentro da loja, mas o momento não poderia ser pior. Então, quando a gente pega agora uma taxa de juros de 15%, empresas quebrando, histórico de falência, né? No governo Lula, ele está muito mais alto do que a média, justamente por conta de uma taxa de juros prolongada. Então, um remédio amargo em um momento que a nossa economia já está tomando um remédio amargo. Então, é a mesma coisa que, sei lá, você já estava tomando uma dipirona, você coloca um boldo agora. Uma coisa que você caiu, ralou o joelho e jogou álcool. Não, caiu, ralou o joelho, já tinha jogado álcool. Tá jogando álcool permanente, derrubando álcool. Aí alguém pega e fala, não, vou pegar um bisturi e vou fazer um corte na outra perna agora. Então é basicamente isso. Então ficou uma coisa meio complicada, né? No momento que essas empresas estão precisando de incentivo, o que a gente viu foi essa lei avançar, né? Ela está avançando sem contrapartida, sem nenhuma discussão prévia, em um ano eleitoral. A gente sabe que essa pressa, ela tem unicamente a função eleitoreira. É péssimo que as coisas sejam feitas assim. Eu acho que a gente precisa acabar com a jornada 6x1, mas eu acho que poderia haver um pouco mais de discussão. E eu sei quem está trabalhando quer isso para hoje. Só que o ponto é, você já está trabalhando nesse regime há muito tempo. Se do nada a gente aplicar essa medida e isso gerar um desemprego em massa, porque talvez o estudo não foi feito adequadamente, aí o problema não vai ser mais a jornada 6x1, né? Vai ser o desemprego em massa, ou empurrar as pessoas para a informalidade. A gente já tem um trabalhador muito informal no Brasil, a gente já tem um trabalhador que não trabalha de carteira assinada, já está trabalhando todo errado, muitas vezes trabalha até na escala 7x0, que é 6x1 na empresa, e o patrão mandando mensagem no fim de semana, você vai ter uma alavancagem disso aqui. Então o cara já desiste mesmo de cumprir a legislação, aquele empresário pequenininho fala, olha, eu não vou registrar mais ninguém, e foda-se, né, se o governo quiser que me prenda, e a gente sabe que a capacidade do Brasil de fazer verificação, etc, é muito baixa, então eu tenho medo que isso possa piorar as condições de trabalho. Eu sei que um monte de gente na internet, que é mais de esquerda e tal, vai falar, ah, não vai piorar não, isso é uma maravilha, o Brasil vive a barbárie, tem que ser do dia pra noite. Vocês sabem muito bem que essa discussão em 2026 é uma discussão eleitoral. E aí, beleza, vale tudo pra ganhar a eleição? Vale. Vamos ver o que acontece se vocês ganharem a eleição em 2027, porque como é que vai arrumar isso depois, né? Então, quando as coisas são feitas muito do dia pra noite, e o Brasil tem essa mania, que ano eleitoral tem que avançar tudo, a gente perde a capacidade de dialogar, de fazer um estudo de impacto, alguma coisa que fosse um pouco mais séria. E não para não aprovar. Não tô dizendo, ah, não, é para argumentar contra, não. É assim, ó, gente, nós vamos fazer de toda maneira. Vai acabar a escala 6x1. Chama os empresários, etc. Olha, qual seria o melhor modelo de fazer isso, né? Em quanto tempo a gente consegue fazer isso? Vamos fazer isso num prazo de 4 anos? Vamos fazer isso num prazo de 3 anos? Vamos testar setores primeiro, os setores que estão mais fortes começam aplicando e os setores que estão mais frágeis terminam, né, de aplicar lá no final da ponta? Para quê? Para que a gente tenha uma melhoria, para que a gente consiga manter os empregos, para que a gente consiga proteger as pessoas. Porque se isso é sobre proteger as pessoas, e é, né, porque as pessoas precisam viver, eu acho que ficou bem claro que eu sou a favor do fim da escala 6x1, tanto é que na minha empresa ninguém mais trabalha na escala 6x1. Então a gente implementou isso já faz anos, né? Acho que já faz 2 anos agora que a gente implementou, não tem mais ninguém que trabalha na escala 6x1, porque era uma escala nociva mesmo. Acho que ela prejudicava muito a vida das pessoas que trabalhavam desse jeito. Só que a gente fez isso pensado, a gente fez o estudo, a gente organizou e a gente aplicou. Eu acho que as empresas poderiam ter essa maturidade. Ah, não, mas o empresário nunca vai querer. Mas não é sobre não querer, é sobre assim, gente, tá aprovado e agora vai ser nesse ritmo, né? A gente olhou aqui quais empresas estão mais fortes, estabelecidas, para organizar. Você acha que poderia existir algum incentivo para a empresa fazer isso? Por exemplo, for comprovado que todos os colaboradores estão 6x1. Você diminui um custo de alguma coisa? Sim, eu imaginei a mesma coisa. Então eu acho que, assim, daria para fazer melhor, mas a gente sabe que a pressa não tem a ver com isso, né? A pressa é inimiga da perfeição e nesse caso ela é por conta do ano eleitoral. E o pior é, eu entendo perfeitamente o trabalhador que fala, cara, já deveria ter sido feito. Eu concordo, a gente deveria ter tido essa discussão 10 anos antes, mas não tivemos. Então, agora a gente precisa lidar com a realidade. Segundo item aqui, né? O Brasil está se encaminhando cada vez mais para o 2 pesos, 2 medidas. Olha o nível que chegou o problema do Brasil agora. Se você produz uma roupinha no Paraguai, ou se você produz uma roupinha aqui na China e envia para o Brasil, você vai pagar aquela taxa das brusinhas, somente uma vez. Se você somar os impostos nacionais e estaduais, você vai perceber que o empresário brasileiro, ele paga mais se ele produzir dentro do Brasil que produzir fora. Esse é o ponto. E a gente reclamou da taxa das brusinhas, eu concordo, tá tudo certo, também acho um absurdo, mas isso hoje a gente já tá tendo. Outra coisa, então para a empresa brasileira é fim da escala 6x1, etc. Para as empresas gringas, bom, o iFood não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O Uber não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O empresário brasileiro, ele precisa pagar o maior imposto do planeta Terra sobre o trabalhador que recebe uma parte daquele dinheiro, não recebe inteiro, e a gente agora começa com uma lei a mais, que deixa menos competitivo ainda. Então, assim, se você tentar hoje contratar um motoboy para fazer entrega na sua empresa, o cara pode trabalhar na escala 5x2, né? Ele tem que descansar 2 dias na semana, ele tem que ter os direitos trabalhistas, ele tem que ter seguro disso e daquilo. O iFood pode ir lá falar que é aplicativo e o cara entrega sem ter nenhum direito. Ah, não, Raul, o cara é empresário. Pô,
gente. Vamos ser sinceros aqui, né? Eu sei que você trabalha no iFood, precisa do iFood, a gente gosta das plataformas, elas geraram muito emprego, não tô reclamando disso, geraram muitas pessoas ocupadas, mas o Uber, hoje ele controla até que tipo de chamada que o cara pode aceitar ou não. Tem empresa que não pode fazer isso. Então assim, o Uber vai lá e seleciona o seguinte, olha, você só pode recusar agora 6 chamadas, sabe disso? Só pode recusar agora 6 chamadas no dia, quando você tá numa chamada de destino para você chegar num lugar. Isso é regime de empresário? Então assim, se a Uber é uma empresa que ela tem parceiros, por que ela pode controlar a quantidade de viagem que o cara pode pegar, ou quais viagens ele quer pegar ou não, e punir quem não faz o que quer? Então, isso aqui já tá bem claro, né, que não tá valendo a mesma regra para todo mundo. Aí o empresário brasileiro, ele tá competindo com isso. O cara que tem um restaurante, ele deixa sei lá quantos % da receita pro iFood, ele tem que pagar, se ele quiser o motorista dele, ele precisa pagar diferente, senão ele fica dependente das plataformas. Virou simplesmente uma forma de fazer uma terceirização da força de trabalho. Então o cara vai lá, ele não pode fazer, ele arruma quem possa descumprir a lei por ele. A gente precisa discutir isso. Esses 2 pesos, 2 medidas, ele não pode permanecer mais. Então, ou essa lei vale para todo mundo, e o Brasil, ele precisa falar o seguinte, olha, tá bom, se alguém produz fora do Brasil sem seguir os mesmos critérios, essa pessoa tinha que ter o custo para entrar no Brasil, porque desse jeito a gente não vai ter indústria e não vai ter nada nunca. E olha que eu sou um liberal, mas assim não vale. É porque é o seguinte, se eu fizer na esquina do lado, aí eu posso mandar para cá sem fazer nada disso. Eu fui visitar aqui algumas empresas na China, inclusive. Pessoal sem EPI nenhum, sem uniforme de trabalho, sem nada, né? Alguns lugares que eu vi, indústrias que eu vi aqui. E lá no Brasil a regra é outra. E aí essas empresas exportam produtos pro Brasil. Exporta um monte de coisa, não vou falar aqui para não expor nenhum negócio, né? E eles não estão errados não, tava tudo bonitinho, não tinha ninguém machucado no trabalho, não tava ninguém usando equipamento que pode machucar. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Eu acho que a gente está cada vez mais criando leis de Europa para as nossas empresas, né? Lei europeia para as nossas empresas e comprando de quem trabalha com legislação da Guatemala. Aí não funciona muito bem assim, né? Porque eu, para produzir no meu país, eu tenho que atender uma série de critérios. Quem produz fora do país não tem que atender critério nenhum, assim não vai desenvolver. Então fica meio complicado. Eu acho que esse 2 pesos, 2 medidas, ele tá ficando muito ruim para a economia brasileira. E não tô falando de colocar tributo nessas empresas, não. Tô falando de as regras serem as mesmas. Eu acho que ou a gente tem uma regra que vale para todas as empresas do país, ou a gente não tem. A gente não pode ir lá ter uma regra gigantesca e aí a gente ter desoneração de folha para meia dúzia de empresa porque fala que é estratégico, porque o governo quer. Então, a regra não tá valendo para todo mundo. Isso aqui me deixa um pouco chateado como empresário, tá? Terceiro ponto aqui, né? Eu abri falando dele, mas acho que as pessoas não conseguem compreender o quanto isso aqui vai ser impactante. A gente vai ter um impacto gigantesco em setores operacionais, então varejo, indústria, logística e hospitalidade, né? Não dá para aumentar a produção por hora em setores que têm a necessidade de contratar mais gente. Então, esses setores, eles já estão mal. O setor hoteleiro veio de uma pancada, tá tudo sendo vendido. Setor de varejo, uma pancada. A indústria e a logística do Brasil já são pouquíssimo produtivas e a gente vai ter esse problema aqui. E aí por isso a gente vem para o quarto impacto, que é uma possível pressão inflacionária. Se o custo sobe, a gente vai ter um repasse desse custo para o consumidor final, né? Então o consumidor final pode acabar pagando um pouco mais caro pelos produtos. É ok, né? A gente deve ter um consumo maior, pessoas mais descansadas, tarará, mas a gente pode ter uma pressão inflacionária aqui em algumas áreas. E aí nesse momento que a gente já está com taxa de juros gigantesca, essa pressão inflacionária ela pode acabar complicando as coisas. Quinto item aqui, uma redução da competitividade internacional. Se o Brasil hoje ele já não tem competitividade internacional para competir com China, com Estados Unidos, etc., a gente começa a ter agora uma modalidade que encarece o custo do nosso produto e a gente perdeu espaço para países ainda mais eficientes que não estão mexendo na legislação do jeito que a gente está mexendo. Então, nesse cenário agora, o risco da redução da competitividade internacional, ela ficou evidente. A indústria brasileira, que já é bem combalida, pagando muito caro para importação de maquinária, etc., eu acho que agora isso aqui pode acabar sendo... Não é que foi isso que afogou a indústria nacional, não é isso, né? Mas é que assim, imagina que você tá só com o narizinho de fora, alguém joga umas 2 canequinhas d'água, vai afogar? Não vai afogar, mas começa a dar aquela engasgada, já começa a dar uma tossida já. Então, eu acho que precisa existir alguma coisa aqui para melhorar essa produtividade, que o Brasil podia criar ao mesmo tempo um programa, né, de ganho de produtividade, isentando, por exemplo, talvez por 5 anos, a importação de maquinário, né, de maquinário para a indústria, completamente. Então, ó, galera, beleza, a gente fez isso aqui, o trabalhador vai ganhar mais e para a gente conseguir melhorar a produtividade, vamos fazer um programa, então, que começa em 100% nesse ano a redução da importação de maquinário, ela cai para 80 e tal, e até zerar de novo e voltar ao imposto que estava, mas permitindo que a gente crie uma sazonalidade aqui de melhoria do ganho de produtividade, porque se não melhorar o ganho de produtividade vai ficar meio complicado. Ou de importação também de matéria-prima, que algumas coisas a gente precisa ainda. Acho que a gente consegue trabalhar isso aqui, mas não foi trabalhado, não veio nenhuma contrapartida. Então, de um lado, o governo está dizendo que quer um programa de industrialização, ele falou que quer um programa, né? O Alckmin está falando, o Lula está falando e tal, e do outro lado, eles estão dando uma paulada na perna dos industriais que sobraram, né? A gente tem indústrias históricas brasileiras
brasileiras migrando para produzir aqui do lado, porque realmente a competitividade do Brasil não tá boa. E num momento que todo mundo tá tentando atrair indústria para dentro do próprio país. Então o Brasil, ele tá no vento perfeito, parece que todo mundo quer investir no Brasil, ele tá no lugar certo, na hora certa, mas parece que ele escolheu ajudar os Estados Unidos e a China. Sinceramente, eu não consigo muito bem entender por que essa lei tá avançando nesse momento, sem discussão, sem nada, assim. Às vezes parece que a gente tá jogando contra a gente, né, ou contra os nossos empresários de alguma maneira. E eu não acho que seja intencional, eu acho que simplesmente estão pensando na medida eleitoreira e, pô, vai avançar, a direita vai votar a favor, todo mundo vai votar a favor, direita e esquerda, porque é ano eleitoral, né. Então isso aqui é todo mundo unido com a irresponsabilidade, né. Então, acho que a gente vai ter esse problema. E aí o sexto que nos leva aqui é algum risco de desemprego no curto prazo. Eu penso que as empresas podem tentar demitir pessoas em áreas menos estratégicas e colocar mais no atendimento e nesse lugar onde ela precisa melhorar. Então, Raul, não faz mais sentido investir no Brasil, o Brasil vai quebrar. Eu vi o Thales Gomes do G4 falando que o Brasil vai quebrar, que todo mundo vai quebrar. Eu vi um monte de gente, tá? Não foi só o Thales, não. Eu vi um monte de gente. Olha, galera, vamos ser bem sinceros, né? Eu não conheço nenhum empresário que diz que vai fechar a empresa dele por conta dessa legislação aqui. Eu vi todo mundo chorando nos jantares, todo mundo reclamando aqui, quem tem esses profissionais, eu vi uma galera brava, mas eu não vi ninguém pensando, pô, agora eu vou fechar minha empresa e vou virar CLT. Não teve esse momento, né? Porque agora compensa mais ser trabalhador. No Brasil tá compensando mais assinar carteira. Então, a gente sabe que toda vez que você vai aprovar uma lei desse tipo, é uma interferência do governo, né? Obviamente, gera desconforto, gera problema. A gente tá com alguns problemas graves na economia. Essa não era para ser nossa prioridade no momento, mas não vai quebrar todas as empresas do país, não vai quebrar o setor inteiro e tal. Vai ter uma melhoria de eficiência em alguns, outros empresários, eles vão ser prejudicados, assim como todas as leis que avançaram no Brasil nos últimos anos, né? Se essa mudança vier sem aumento de produtividade, é simplesmente um aumento de custo, a gente vai ter uma diminuição na indústria brasileira, vai impactar a nossa balança comercial, o Brasil cada vez mais dependendo de importar produtos e de vender produtos sem valor agregado. A extração de soja continua igual, carne continua igual, né? Então, isso aí a gente já é muito competitivo. Extração de barril de petróleo continua igual, extração de minério de ferro continua igual. O custo aqui me parece ser muito mais para o nosso combalido varejo e para a nossa indústria. Então, é um impacto ruim. Numa visão honesta, assim, né, a minha opinião, eu acho que o trabalhador brasileiro trabalha demais e produz pouco. Nosso problema é maquinário, é falta de informação para os empresários, né? A maioria dos empresários são fundadores ainda em primeira geração, é difícil. O problema não é a jornada, né? É essa baixa produtividade estrutural, 4-1 é muita diferença. Então, o trabalhador pouquíssimo produtivo. Reduzir a jornada sem mexer nisso vai trocar o sintoma, que é trabalhar em excesso, por outro problema, não vai resolver. O modelo 6x1 é pesado pra caramba, eu acho ingrato. Ele é ineficiente, ele é desumano em vários cenários. Então, na minha opinião, é verdade. Alguns países mais ricos já provaram que dá pra trabalhar menos e produzir mais, mas com algumas contrapartidas, né? Então, não quebra o Brasil, mas do jeito que o Brasil costuma fazer política, em algum momento a gente vai acertar. É toda hora tentando, né, criar um problema sem pensar nas consequências. Eu acho que simplesmente vai virar informalidade. O empresário brasileiro, ele já não aguenta mais pagar imposto. Isso aqui vai ser para inglês ver. Aquele tipo de lei que tem no Brasil e que ninguém cumpre, tipo de coisa que tá escrito no papel. Tipo usar cinto no banco de trás, uma coisa que o empresário vai estar cheio de combinados ali com o trabalhador, ele precisa do emprego, é uma parte mais frágil nessa negociação, simplesmente vai aceitar, vai só colocar mais gente na informalidade e na ilegalidade. Eu, sinceramente, eu não tenho crença alguma que isso vai resolver o problema do Brasil. Quando a gente olha, né, para os nossos problemas que a gente tem hoje, o que eu tô vendo é muito trabalhador precarizado em plataforma americana, e chinesa também, em fábrica, construção chinesa ali dentro do Brasil, e o empresário brasileiro, pô, tendo que cumprir todas as leis do seu próprio país, enquanto quem vem aqui trata a gente como clubinho de turismo e etc. Fico puto. Sinceramente, fico puto porque é brincar demais com as emoções do trabalhador, né? O cara olha isso aqui e fala, pô, minha vida vai melhorar. E a gente sabe que na prática não vai. Isso aqui muda o quê na vida do cara que tá fazendo 18 horas de Uber aí? Muda nada. Isso aqui muda o quê na vida do cara que tá entregando de iFood, pagando a própria moto, com tudo certo ali e tal? Muda nada. Isso aqui muda o quê pra quem, então? Então muda pra, sei lá, fala que 18 milhões de brasileiros vão ser impactados por isso aqui. Se for 5, eu acho bastante. Porque, na prática, cara, a empresa grande faz o que quer, depois faz um acordão gigantesco e fica isenta. O empresário pequenininho roda, só quebra no dele. Mais uma vez quebrando no dele e não tem perspectiva nenhuma de melhorar isso. Agora, como investimento, o Brasil ainda vale muito a pena. Essas empresas grandonas já tá com tudo provisionado, já tá com tudo certo. Você pode investir para ganhar dinheiro dessa galera que para eles não tem muito lei, né? Então, se você quiser ganhar dinheiro com uma galera que não precisa muito de lei, você pode acessar aí. É triste ter que fazer uma chamada assim, né? Mas pode acessar aí alvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, sem nenhum trabalhador na escala 6x1. Então, se você é trabalhador, a gente respeita muito que o seu esforço, né? Pode entrar aí, mas tem que ganhar mais de R$ 4.500 por mês, ou seja, é uma escola já elitizada, né? Já não serve para todo mundo. Entra aí,
clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. Se você tem um pouco mais de dinheiro, quer participar da comunidade, você é empresário às vezes, está se sentindo sozinho, lá na UVP, além de um ambiente muito bacana para você fazer o seu network, a gente pode chamar assim, um ambiente muito bacana para você fazer o seu network, também tem muita gente discutindo esses problemas. A gente tem uma área inteira aqui, né, da nossa comunidade, agora área nova, inclusive criada recente, só para discussão de negócios. A gente criou agora uma área na comunidade que foi criada nessa semana, uma área para empresários discutirem negócios ali, exatamente porque a gente sabe que está todo mundo precisando desse apoio. Não é uma comunidade para empresário, é uma comunidade para trabalhador normal, para quem quer aprender a investir. Se você também precisa de uma recolocação profissional, quer conversar com outras pessoas que já chegaram lá, a gente tem um programa de conselho onde as pessoas que são executivos de grandes empresas conseguiram crescer como CLT e como empresário. É um lugar bacana para você aprender a investir, cuidar melhor do seu dinheiro e, além de tudo, aprender a ganhar mais dinheiro também, por que não, nesse ambiente. Então, entra lá, tem turma nova começando por agora, né? No final desse mês aí, a gente tem uma turma nova começando e essa turma tá sensacional. A maioria dos módulos foram todos regravados. A gente tem agora módulo só para quem vive no exterior, a gente tem o módulo de R todo pronto para você que não aprendeu a declarar os seus impostos ainda, né, da maneira correta. A gente tem agora o esquema da Previdência para você que é CLT, ganha um pouquinho mais de salário, para você que é funcionário público. Então, a UVP é uma solução de 365%, onde a gente olha para dentro da sua carteira e vê como é que a gente pode fazer o seu dinheiro crescer. E a gente tem feito. Você pegar aqui alguns relatos, né, de depoimentos de pessoas que entraram na UVP e concluíram a UVP, até aqui nos comentários mesmo você vai achar, você vai ver pessoas que tiveram a vida completamente transformada a partir do nosso treinamento. Então, é uma coisa muito legal, não é papo de coach, não, nem de espregueira, não. Pé no chão, do mesmo jeito que a gente teve essa discussão aqui, a gente faz todas as outras, ensinando não como enriquece na noite do dia, mas como é que faz o dinheiro trabalhar por você. E eu queria, nesse vídeo, uma coisa diferente. Normalmente eu falo aqui, vou ler alguns comentários, algumas perguntas, mas nesse vídeo aqui, acho que a discussão é tão profunda, né? Eu sei que eu posso ter errado em alguma coisa aqui, então se tem alguma particularidade do seu setor que eu não falei, comenta aqui pra mim, né? Fala assim, Raul, você esqueceu disso aqui, cara. Não foi por má intenção, não. É porque às vezes você pode pensar assim, não, tá pago por alguém, por isso que não falou. Não é isso, não. É que eu não sei de tudo. Por incrível que pareça, né? Quando a gente vai na particularidade de cada coisa, eu não sei de tudo. Se é um empresário, eu não te contemplei, ou se você é um trabalhador e a minha opinião não te contemplou, explica aqui o que foi que eu deixei passar, tá? Não tem problema nenhum, não é pra ninguém estar certo sobre essa discussão, não, que ela é muito séria, é muito profunda. Eu queria que os nossos deputados, eu sei que muita gente assiste o deputado, sei que muita gente vem da presidência, né? Os motoristas de vocês mandam mensagem pra mim falando que vocês vêem meus vídeos. Então sei que gente que trabalha na presidência, sei que gente trabalha no governo, de vários estados, sei que muita gente assiste. Vamos enriquecer essa discussão, vamos levar o Brasil a sério. Então vai lá. Raul, eu não sei se aqui é 5x2, 6x1, mas os comércios são 24/7, né? Os comércios são 24/7 todos, eu não sei. Eu acho que chinês nem dorme, cara. Sinceramente, tava falando com o Cazé, eu acho até que esse pessoal, na verdade, é tudo robô. Porque você vai nos lugares, o menino que tava no café da manhã, todos os dias ele tava lá de manhã e à noite. Exatamente. Eu não sei se é ele mesmo, não é possível. É. É porque chinês é tudo igual. Beijo.